Eu acreditei nas vozes que diziam que eu era fraca. Me moldei para caber. Me calei para ser aceita. Me perdi tentando agradar. Mas chega uma hora em que o vazio grita mais alto que o medo. E tudo o que eu queria era voltar para mim. Esse vídeo é sobre esse reencontro. Sobre a menina que eu deixei no espelho. Sobre a mulher cansada de se odiar. Sobre a coragem de começar, mesmo quebrada. Porque eu não sou o que me disseram. Eu não sou a voz que me sabota. Eu sou quem sobreviveu. E agora, eu escolho viver. Tem dias que parece que tudo desaba, mesmo quando ninguém vê. Você pode estar sorrindo por fora, cumprindo suas obrigações, mas por dentro, uma voz sussurra que você não é bom o suficiente, que nunca vai ser, que tem algo errado em você. Durante muito tempo eu acreditei nessa voz. Cresci tentando agradar, tentando ser aceita, tentando me encaixar em expectativas que nem eram minhas. Quanto mais eu tentava, mais me perdia. Até que um dia eu me perguntei, e se o problema não for quem eu sou, mas sim o que aprendi a acreditar sobre mim? Foi aí que conheci uma ideia que mudou tudo. Dentro de mim, e de você também, ainda vive uma criança. Uma criança que se sentiu rejeitada, criticada, esquecida. Uma criança que carregou culpas que não eram dela, que se moldou para ser amada, que calou sua dor para ser aceita. Essa criança interior não desaparece. Ela cresce junto com a gente. Mas quando a gente não cuida dela, ela começa a dirigir a nossa vida. E sabe como ela faz isso? Através do medo de errar, do medo de ser deixada, de não ser suficiente, da necessidade constante de aprovação. E aí, mesmo adultos, a gente se vê repetindo os mesmos padrões de sempre. Relações desequilibradas, autopunição, comparação, culpa. Mas não é porque você se sente assim que você é assim. Foi difícil para mim aceitar que a forma como eu me tratava vinha de um reflexo do que vivi, não de quem eu realmente era. Eu cresci me convencendo de que precisava ser perfeita, sempre no controle, sempre forte. Só que ninguém é forte o tempo todo. E tudo bem. Quando olhei para dentro com mais gentileza, encontrei minha criança ferida e vi o quanto ela só queria colo, afeto, segurança. Alguém que dissesse: você não precisa ser perfeita para ser amada. Hoje, quando a autocrítica tenta falar mais alto, eu paro, respiro e pergunto para mim mesma: quem está reagindo agora? Meu eu adulto ou minha criança machucada? Essa simples pergunta tem o poder de mudar tudo, porque quanto mais consciente eu fico da minha dor antiga, mais livre eu fico para fazer escolhas novas. E isso é autoestima de verdade. Não é se achar melhor do que os outros. É se tratar com dignidade mesmo quando você erra. É saber que você tem valor mesmo quando ninguém valida. É poder dizer não sem culpa. E sim com verdade. Se você chegou até aqui, talvez também tenha sentido esse vazio que palavras não preenchem. Talvez também tenha vivido tentando ser o que esperavam de você. Mas agora, pela primeira vez, você pode decidir ouvir outra voz. A sua. Você não precisa gritar para ser ouvido, nem se apagar para ser aceito. A sua história não termina nos traumas que te moldaram. Ela pode recomeçar. Toda vez que você decide se acolher. E talvez, só talvez, esse vídeo seja o seu recomeço. Às vezes eu me pergunto: como seria a minha vida se a minha cabeça não fosse tão barulhenta? Se eu não me criticasse tanto? Se eu não me colocasse tanto em dúvida? Se eu conseguisse ao menos uma vez me olhar no espelho sem procurar defeitos? É estranho pensar que a pessoa que mais me machuca sou eu mesma. Mas quando eu comecei a observar com mais calma, percebi que essa voz que me julga, me cobra, me diminui, ela não é exatamente minha. Ela foi aprendida, modelada, copiada. Ela nasceu de olhares que me desapontaram, de frases que me feriram, de comparações que me apagaram. Foi quando entendi.
Dentro de mim, além daquela criança ferida, também vive um crítico. Um juiz invisível que aponta o dedo toda vez que eu erro, que me chama de fraca quando eu choro, que me chama de burra quando eu esqueço, que me chama de feia, de ridícula, de insuficiente. Só porque eu sou humana, esse crítico se formou. Cedo. Talvez quando alguém riu de mim. Talvez quando fui rejeitada. Talvez quando eu só queria um abraço, mas recebi uma cobrança. Eu comecei a pensar que precisava ser melhor, mais rápida, mais bonita, mais esforçada. Mas a verdade é que nenhum esforço seria suficiente para calar aquela voz que se alimenta da minha insegurança. Sabe o que dói? É que muitas vezes essa voz tem o tom de quem eu mais amava. De quem eu só queria um pouco de aprovação. Pais, professores, pessoas importantes, que talvez nem tenham percebido o quanto me marcaram. O crítico interior não nasce do nada. Ele é um eco do que ouvimos, de como fomos tratados, de como aprendemos a sobreviver em um mundo que nos ensinou que o amor vem com condições. Mas hoje, com todo o respeito ao meu passado, eu preciso fazer algo novo. Eu preciso me proteger de mim mesma. Eu preciso cultivar uma nova voz. Uma voz que não me grita, que não me culpa, que não me diminui. Uma voz que me acolhe, que me entende, que me segura quando eu tropeço e diz: "Você ainda está aprendendo, está tudo bem." Essa é a minha missão agora: aprender a ser. Gentil comigo. Não é fácil. O velho padrão ainda tenta voltar. Mas a cada vez que eu escolho o cuidado em vez da crítica, eu dou um passo rumo à cura. Um passo rumo à liberdade de ser quem eu sou, com as minhas falhas, com os meus dias ruins, com os meus limites. E mesmo assim ainda digna de amor. Se você se identifica com isso, saiba, não é frescura, não é exagero, é real. E merece. Respeito. A voz dentro da sua cabeça pode ser reescrita. Ela pode se tornar aliada. Mas isso começa quando você decide parar de repetir o que disseram sobre você e começa a construir o que você quer acreditar. Você não é sua dor. Você não é seus erros. Você não é as vozes que te feriram. Você é quem escolhe se tornar a partir de agora. Eu queria entender por que o amor, que deveria ser leve, dói tanto em mim. Toda vez que alguém se aproxima demais, eu sinto uma mistura de alegria e pânico. Como se ao mesmo tempo que desejo ser amada, eu tivesse certeza de que isso vai acabar. Que a pessoa vai enjoar, me trocar, me esquecer. E aí eu começo a sabotar. Às vezes me afasto primeiro, como se assim eu sofresse menos. Outras vezes me torno dependente, sufocante, implorando por migalhas de atenção, só para ter certeza de que ainda sou importante. Eu me torno alguém que nem reconheço, e que lá no fundo eu nem gosto de ser. E o pior é que, mesmo quando o outro fica, eu continuo com medo. Foi preciso muita dor até eu admitir que não era sobre o outro. Era sobre mim. Sobre o medo de ser deixada. Sobre aquela criança dentro de mim que cresceu acreditando que o amor é condicional. Que, se eu errar, vou perder tudo. Que, se eu mostrar quem eu realmente sou, ninguém vai ficar. Esse medo de abandono não aparece do nada. Ele nasce de ausências que marcaram, de afetos que faltaram, de palavras que não foram ditas. Às vezes foi um pai que sempre esteve ocupado, demais. Às vezes uma mãe que amava, mas amava de um jeito que doía. Às vezes foram relacionamentos que me convenceram de que amor tem prazo de validade. Mas hoje eu entendo. Enquanto eu não curar esse medo, vou continuar me perdendo de mim toda vez que me apaixonar. Porque quando o amor vira sobrevivência, ele deixa de ser amor e vira prisão. Eu não quero mais implorar para ser vista, nem me encolher para caber no espaço do outro. Eu quero amar com liberdade. Quero ser quem eu sou, com as minhas inseguranças, sim, mas com a coragem de dizer: eu mereço ser amada com leveza. E isso começa quando eu me escolho. Quando eu paro de correr atrás de quem não me vê. Quando eu entendo que ficar sozinha não é o pior que pode acontecer. O pior é me abandonar tentando ser tudo para alguém. Hoje, se alguém me ama, vai precisar amar também as partes
que ainda estou curando. Porque eu não vou mais esconder as minhas feridas para parecer forte. Eu sou forte justamente porque estou cuidando delas. E se você sente o mesmo que eu, quero que saiba. Você não é difícil de amar. Você só aprendeu cedo demais a aceitar pouco. Mas isso pode mudar. Com um passo de cada vez. Com uma escolha por dia. Com a decisão de não se abandonar mais. Porque no fim das contas, o amor que realmente nos salva é o nosso. Eu achava que a autoestima era uma coisa que a gente simplesmente tinha. Como se fosse um dom. Um presente que algumas pessoas ganham e outras não. E por muito tempo eu aceitei que talvez eu fosse do grupo que não ganhou. Eu olhava para os outros e pensava: como conseguem ser tão confiantes? Como conseguem se amar assim, de um jeito que parece natural? E enquanto eu pensava isso, dentro de mim crescia uma certeza silenciosa. Eu não sou o suficiente. Mas um dia, do nada, me bateu um cansaço. Um cansaço de tentar agradar, de me moldar, de esconder quem eu era para parecer mais aceitável. Eu não sabia ainda como me amar, mas sabia que não dava mais para continuar me odiando daquele jeito. Foi aí que comecei, com passos pequenos, quase imperceptíveis, mas que mudaram tudo. Comecei respeitando meus limites, dando pausas sem culpa, dando não, mesmo tremendo por dentro. Escolhendo pessoas que me escolhiam de volta, falando comigo com mais carinho, mesmo quando o espelho não ajudava. No começo, parecia forçado, como se eu estivesse fingindo, mas continuei. Porque no fundo eu entendia. A gente aprende a se amar do mesmo jeito que aprendeu a se rejeitar, repetindo. Só que agora, com escolhas conscientes. A autoestima não chega de uma vez. Ela se constrói nos detalhes. No jeito que você se veste, não para impressionar, mas para se sentir bem. Na comida que você come, não por punição, mas por cuidado. Na mensagem que você manda ou que escolhe não mandar. Em cada decisão que diz, eu me respeito. Teve um dia, inclusive, que chorei só por conseguir escolher o que eu queria comer, sem perguntar antes se alguém estava com vontade. Parece bobo, mas para quem sempre viveu pelo outro, é libertador. E talvez a coisa mais difícil que eu precisei fazer foi parar de me comparar. A minha história não tem que parecer com a de ninguém. A minha beleza não tem que seguir padrão. A minha trajetória não tem que ser linear. Tudo o que preciso é continuar sendo honesta comigo. Amor próprio não é um estado permanente. É uma prática. Tem dias que a gente escorrega, duvida, volta a se cobrar. Mas nesses dias, mais do que nunca, é preciso lembrar: você não está sozinha. E recomeçar é um ato de coragem. Hoje, quando me perguntam como você aprendeu a se amar, eu respondo com calma. Não foi de repente, foi aos poucos. Foi quando parei de esperar que o mundo me valorizasse e comecei a fazer isso por mim. E você também pode. Não precisa ser perfeito. Não precisa acertar sempre. Só precisa começar. A sua cura pode começar num gesto pequeno. Mas o impacto pode ser imenso. Durante muito tempo, eu me cobrei por não ter feito diferente. Me castiguei por não ter dito não quando era hora, por ter deixado pessoas ficarem quando já doíam, por ter me calado quando eu devia ter me defendido. Carreguei culpa como se fosse uma armadura. Como se punir a mim mesma me tornasse mais digna. Como se o sofrimento pudesse corrigir o passado. Mas sabe o que descobri? Que não importa o quanto eu me machuque agora, isso não apaga o que já aconteceu. Só me faz sangrar de novo. A verdade é que eu fiz o que pude com o que eu sabia naquele momento. Eu reagi com as ferramentas que eu tinha. E mesmo quando eu errei, mesmo quando eu me perdi, havia ali uma tentativa de sobrevivência, de proteção, de amor, mesmo que mal direcionado. Perdoar não foi fácil, porque a autocrítica era minha forma de controle. Se eu me punisse antes, ninguém mais poderia me ferir. Mas isso só me mantinha presa, num ciclo de dor, de vergonha, de estagnação, até que um dia
Eu olhei para mim com outros olhos, com os olhos de quem entende, não de quem julga, e me vi. De verdade. Vi uma menina tentando ser forte demais, uma mulher tentando dar conta de tudo. Vi cansaço, medo, solidão, e vi também coragem, luta, vontade de acertar. Pela primeira vez, senti compaixão por mim. E aí eu disse: eu me perdoo. Por ter acreditado em quem não me merecia. Por ter silenciado minha dor. Por ter me deixado em segundo plano. Por não ter sabido me proteger. Mas também me perdoo por estar aqui agora, tentando de novo. Recomeçando, tropeçando, curando. O passado não define quem eu sou. Ele conta parte da minha história, mas não escreve o final. Hoje eu escolho ser leve comigo. Escolho dar voz à minha verdade. Escolho me acolher, mesmo quando erro. Porque o perdão não é dizer que foi certo. É dizer que eu mereço seguir em frente, sem as correntes da culpa. Se você está ouvindo isso e sente que carrega pesos que não aguenta mais, eu te convido a fazer o mesmo. Fecha os olhos, respira fundo e diz para si: eu me perdoo por tudo que fiz e por tudo que deixei de fazer. Porque agora eu tô pronta para recomeçar. E esse recomeço pode ser hoje. Pode ser agora. Você merece essa liberdade. Dizem que palavras não machucam, mas eu discordo. As que mais me feriram não deixaram roxo. Não deixaram cicatriz visível. Elas entraram quietas. E ficaram. Como um sussurro constante na minha cabeça, dizendo que eu nunca seria o bastante. Você é sensível demais. Você nunca vai conseguir. Você devia ser mais como fulana. Tá gorda. Tá velha. Tá errada. Eu escutei isso tantas vezes de tanta gente, que em algum momento comecei a repetir essas frases sozinha. Me tornei o eco das críticas que recebi, e aí mesmo quando ninguém dizia nada, eu já estava me punindo por antecipação. Rejeição dói, ainda mais quando vem de quem a gente esperava amor. Amigos, família, parceiros. Quando o afeto vira julgamento, a gente se encolhe. A gente aprende a ser o que o outro espera, só para não ser rejeitado de novo. Mas viver assim cansa, porque você se afasta de si mesma só para caber em um espaço que nem foi feito para você. Eu precisei passar por muitas quedas para perceber. A crítica fala mais sobre quem a faz do que sobre quem a recebe. Pessoas que apontam o dedo o tempo todo geralmente têm feridas que nunca olharam. E às vezes, sem perceber, a gente vira alvo da dor delas. Mas não é sua culpa, nem sua obrigação carregar isso. Você não precisa ser perfeita para ser digna. Nem precisa se explicar o tempo todo. Nem agradar quem nunca te enxergou de verdade. Você precisa se lembrar de quem você é, mesmo quando tentam te fazer esquecer. Aos poucos, comecei a separar a crítica da verdade, a opinião do outro, da minha identidade. Nem todo julgamento merece morada na minha mente. E quer saber o que me ajudou? Começar a validar a mim mesma. Parar de perguntar: você acha que eu posso? E começar a dizer: eu acredito em mim. Olhar para mim com mais gentileza, mais firmeza, mais presença. Porque quanto mais eu me respeito, menos eu aceito migalhas. Quanto mais eu me escuto, menos ecoam as vozes que tentam me diminuir. Hoje, se alguém diz que eu não posso, eu não discuto. Eu só sigo. Porque provar meu valor não é mais minha missão. A minha missão é me manter inteira. E você? Também cansou de se moldar para caber em lugares pequenos? Então talvez esteja na hora de parar de se explicar e começar a se pertencer. Eu passei boa parte da minha vida tentando não falhar, tentando prever tudo, controlar tudo, antecipar cada detalhe para garantir que nada desse errado. E mesmo assim, às vezes dava, e doía. Não só pelo erro em si, mas pelo que ele ativava em mim. A vergonha, a sensação de ser um fracasso, o medo de estar decepcionando alguém,
O medo de confirmar que, no fundo, eu nunca fui boa o bastante. Eu evitava riscos, evitava sonhos. Evitava até elogios, porque sabia que, se esperassem demais de mim, eu não ia conseguir sustentar. Viver com medo de errar é viver travada, presa num eterno e se. E o pior é que ninguém de fora vê isso. Por fora, parece que está tudo certo. Mas por dentro, a gente está em guerra com a própria expectativa. Até que um dia eu entendi. O medo de falhar não some. Ele só muda de forma. Mas a minha relação com ele, essa sim, pode mudar. E eu comecei perguntando: por que errar me dói tanto? A resposta veio devagar. Eu percebi que, desde pequena, o erro nunca foi visto como parte do caminho. Foi punição, foi humilhação, foi vergonha. Eu não aprendi a errar. Eu aprendi a me punir toda vez que não acertava. Então, eu comecei a reeducar a minha mente. A aceitar que falhar não me define. Que cada erro é uma chance de crescer. Que os tropeços fazem parte do processo. E que a vida real não é sobre perfeição, é sobre consistência. Comecei a celebrar o que antes eu ignorava. O simples ato de tentar. De me expor. De dar um passo mesmo com medo. Porque coragem não é ausência de medo. Coragem é seguir mesmo tremendo. Aos poucos percebi que a segurança que eu buscava precisava ser construída dentro, com palavras gentis, com paciência, com a permissão de ser imperfeita, humana, real. E toda vez que eu erro, porque sim, eu ainda erro, eu escolho responder diferente. Em vez de me culpar, eu me abraço. Em vez de me julgar, eu me acolho. Em vez de desistir, eu aprendo. Hoje, quando o medo bate, eu olho para ele e digo: obrigada por tentar me proteger. Mas agora eu vou seguir mesmo assim. E você pode fazer isso também. Você não precisa ser perfeita. Só precisa estar disposta a continuar. Um passo de cada vez. Uma escolha por dia. Uma voz nova dentro de você dizendo: você pode. Você merece. E se cair, eu tô aqui por você. Por muito tempo, eu fui aquela pessoa que dizia: claro, sem problema. Mesmo quando o coração implorava por um limite. Eu engolia o cansaço, disfarçava a dor, ajustava a agenda, mudava o tom. Tudo para não incomodar. Tudo para manter a paz. Tudo para ser aceita. E sabe o que eu ganhei com isso? Esgotamento. Ressentimento. Um buraco silencioso dentro de mim, porque quanto mais eu tentava agradar os outros, mais eu me abandonava. A verdade é que a gente aprende cedo que ser boa é se adaptar, que ser amada é ser fácil de lidar, que é melhor ser conveniente do que verdadeira. E assim a gente vai se moldando, vai virando o que os outros querem, até não saber mais quem a gente é. Chegou um ponto em que eu não sabia mais do que gostava, não sabia se queria sair ou ficar, não sabia se a roupa era bonita para mim ou porque disseram que era. Não sabia se meus desejos eram meus. O reflexo da expectativa ao não foi fácil. Ainda não é. Tem culpa, tem insegurança, tem dúvida. Mas tem também uma nova liberdade. A liberdade de viver com verdade. A liberdade de ser inteira. E não uma versão editada de mim mesma. Hoje, eu entendo que ser gentil não significa me sacrificar. Que ser amada não depende da minha anulação. Que quem me quer por perto de verdade vai aprender a conviver com os meus limites. E se isso afasta alguém, talvez nunca tenha sido amor. Porque amor não exige que você se traia. Amor de verdade começa quando você se escolhe, mesmo que isso desagrade o mundo inteiro. Se você também está cansada de agradar todo mundo, quero que ouça isso com o coração aberto. Você não está sozinha. E você tem todo o direito de se ouvir em primeiro lugar. Seu espaço, sua voz, seus desejos importam. E se isso te faz sentir egoísta, respira. Não é egoísmo, é autorrespeito. E o primeiro passo para se respeitar é se escutar. Por
muito tempo, eu fui metade. Metade da minha verdade, metade da minha dor, metade do que eu sentia. Eu escondia o que pensava, o que sonhava, o que temia. Colocava uma armadura todo dia, para ser mais leve, mais legal, mais tranquila, mais fácil de amar. Mas por dentro, eu gritava. Porque quando você esconde partes de si para não incomodar, você também esconde sua luz. Você apaga a espontaneidade. Você sufoca a essência. E o amor que vem não é para você. É para essa versão editada que você criou para sobreviver. Eu tentei me encaixar por muito tempo. Em amizades, em amores, em trabalhos. E toda vez que eu tentava caber, eu diminuía. Um pedaço por vez. Até que quase não sobrou nada. Até que um dia, doeu demais. Doeu perceber que eu estava sozinha, mesmo cercada de gente. Porque ninguém me conhecia de verdade. Porque eu mesma já tinha me perdido. Foi aí que eu fiz a escolha mais difícil da minha vida. Ser eu inteira. Mesmo que isso assustasse. Mesmo que isso afastasse. Mesmo que por um tempo isso doesse. Comecei a falar o que sentia. A parar de rir quando não achava graça. A me vestir como eu queria. A dizer, isso não me faz bem. E pela primeira vez, eu me vi. E sabe o que foi mais lindo? Algumas pessoas se afastaram. Sim, mas outras chegaram. Outras ficaram. E essas me amaram exatamente como eu sou. Hoje eu entendo. Quem te ama de verdade não precisa que você se esconda. Quem é de verdade com você não quer uma fachada. Quer presença, quer essência, quer alma. Você não precisa ser menos para ser aceita. Não precisa se calar para ser amada. Não precisa se encaixar para ser escolhida. Você só precisa se permitir ser vista. Do jeitinho que é. Com luz, com sombra, com intensidade, com verdade. E se alguém não souber lidar com isso, agradece e segue. Porque a vida é muito curta para viver disfarçada. Durante muito tempo, eu me defini pelo que me aconteceu. Pelo abandono, pela rejeição, pela falta, pelo trauma, pela ausência. Era como se a dor tivesse colado na minha pele. Como se cada passo que eu desse ainda tivesse o peso do que ficou para trás. E sabe o que é mais cruel? A gente começa a se achar que é aquilo, que é a menina não amada, que é a mulher que só atrai o errado, que é a pessoa que sempre decepciona, que sempre sofre e que nunca consegue. Mas um dia eu me olhei no espelho e enxerguei outra coisa. Eu vi uma mulher cansada, sim, mas viva. Eu vi olhos que já choraram demais, mas ainda brilham. Vi mãos que tremem, mas continuam segurando o que precisam segurar. Eu vi uma sobrevivente, e nesse momento, eu entendi. A dor passou por mim, mas não me levou. Ela me moldou, mas não me definiu. Ela me marcou, mas não me limitou. E se hoje eu tô aqui, respirando, tentando, recomeçando, é porque tem algo em mim que nem a dor conseguiu apagar. Talvez seja a esperança. Talvez seja o amor. Talvez seja a minha própria alma dizendo: ainda não acabou. Porque não acabou. Enquanto você estiver aqui, tem caminho, tem escolha, tem chance. Não importa quantas vezes você caiu. Importa que você tá levantando. E cada vez que escolhe seguir, você se aproxima mais da versão de você que não carrega mais correntes. Hoje, eu não romantizo a dor, mas eu reconheço minha força. Eu olho para o que vivi com compaixão, não com vergonha. Porque se ninguém te disse isso ainda, eu vou dizer agora: você é incrível. Não porque deu tudo certo, mas porque você continuou mesmo quando tudo deu errado. Você merece uma vida leve. Você merece amar sem medo. Você merece se amar sem condição. E o seu passado, ele não te limita mais. Ele só prova que você pode ir além.
Se esse vídeo tocou você de alguma forma, saiba que esse canal não existe para te instruir, mas para te compreender. Aqui, cada palavra é um convite para você se reconhecer com mais carinho, com mais verdade. Se você sentiu que não está sozinho nessa jornada, então siga o canal. A gente se encontra todos os dias, ao meio-dia. Ative o sininho e venha fazer parte desse espaço onde o amor próprio é prática e nunca teoria.